Olá, meu nome é Gustavo Diáquero, sou sommelier há 15 anos e atual embaixador dos vinhos do Alentejo, título esse que eu conquistei no último torneio de vinhos do Alentejo para o melhor sommelier brasileiro. Bom, e o nosso tema aqui hoje nada mais é que os vinhos da nossa terrinha, os vinhos do Alentejo propriamente dito. Eu tenho o hábito de dizer que os vinhos do Alentejo são os vinhos mais dinâmicos e mais democráticos que nós temos, talvez entre os mais democráticos do mundo. Não à toa é campeão de vendas não só em Portugal, como em outros países do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, os vinhos de Portugal como um todo estão entre os 3 mais consumidos por nós e o Alentejo é líder disparado de vendas. A sua história é muito longa e muito dramática também, com muitos períodos de tempestades, com intervenções políticas e alguns períodos de bonança. Talvez os vinhos portugueses, a história começou bem ali no Alentejo com a chegada dos romanos. Na verdade, quando os romanos ali chegaram, já existiam alguns resquícios de produção de vinhos. E alguns exemplos disso são os vinhos de Itália, que eles têm tanto orgulho de produzir até hoje, uma cultura que eles carregam há mais de 2000 anos. Dentro da história do Alentejo, como a gente entende hoje, pode-se afirmar que é só da década de 80 para cá, quando começaram a ter vários investimentos de outros produtores de outras regiões no Alentejo e os vinhos começaram a tomar a proporção que a gente entende na taça hoje. Dentro das suas estações do ano, tem as 4 estações do ano bem definidas, com um verão muito quente e muito seco, e para isso, para as videiras, é muito importante. Lembrando que a videira é uma planta masoquista, ela precisa de sofrer um pouquinho para dar bons frutos e o Alentejo proporciona isso para ela. Dentro dos solos do Alentejo tem uma diversidade tremenda e é isso que garante também a diversidade dos vinhos alentejanos. Então ali a gente tem do granito ao xisto, nós temos as concentrações gigantescas de mármore até os solos pobres de barro e calcário. E essa diversidade de solo vai ser refletida diretamente nas taças que bebemos e o consumidor de vinhos, de uma forma geral, agradece bem essa diversidade. O Alentejo é dividido em 8 sub-regiões, que podem ter a classificação de denominação de origem, que para muitos é uma classificação mais segura no consumo de vinhos, mas há de se lembrar também que o Alentejo tem alguns vinhos regionais, que são vinhos mais independentes, que trabalham com porcentagens de uvas e com uvas que bem entender, sem seguir a regra da denominação de origem, e que são vinhos regionais de altíssima qualidade. Dentro das denominações de origem alentejana, as suas 8 sub-regiões seriam Porto Alegre, que é uma região um pouquinho mais alta e com um índice pluviométrico um pouquinho maior, que garante mais frescor para os seus vinhos. Borba, que tem uma cadeia de mármore gigantesca e tem um índice pluviométrico um pouquinho maior do que o restante da região também, e vai dar vinhos mais elegantes. Nós temos ali no Médio Alentejo, Reguengos, de Monserrat, Redondo e Évora, que vai dar vinhos mais concentrados, com mais fruta, com mais volume. Mais ao sul, nós temos a clássica vidigueira, para alguns, uma das melhores sub-regiões do Alentejo, e ali a gente tem, para uvas brancas, um terroir sensacional, muito próximo do Oceano Atlântico, que faz vinhos com bastante frescor, bastante acidez, e alguns dos vinhos mais elegantes e mais frescos do Alentejo. E além da vidigueira, nós vamos ter a sub-região de Moura, nessa região, uma região muito quente, praticamente o ano todo, bem próximo já com a fronteira da Espanha, e uma região onde vai fazer vinhos bem encorpados, bem concentrados, com teores alcoólicos bem elevados também. E também temos a Grande Amareleja, pouco explorado por nós brasileiros, talvez ali da Grande Amareleja seja o berço dos vinhos de Itália e que tem alguns vinhos muito interessantes, principalmente com a uva Moreto. Um outro ponto que deve ser levado em consideração no Alentejo é o seu programa de sustentabilidade, que é um programa que eles estão dando exemplo para outras regiões do mundo. E o mundo, de uma forma geral, agradece. Praticamente todas as vinícolas do Alentejo, sejam elas pequenas ou até as grandes vinícolas, as grandes cooperativas, abraçam esse projeto de sustentabilidade e trabalham cada vez mais com uma energia limpa, trabalhando com energia solar, águas cada vez menos água na produção dos vinhos e todo o cuidado que a videira precisa de ter e a produção do vinho como um todo. E como eu já disse, o mundo agradece essa preocupação com a sustentabilidade, com a natureza, né? E hoje é reflexo em outras regiões do mundo também.
Entre as uvas alentejanas, ali o que não falta são possibilidades de misturas. O português gosta muito de trabalhar com assemblagem, gosta muito de trabalhar com seus lotes, como eles mesmos gostam de dizer, os seus vinhos de corte, mas tem uma diversidade imensa, tanto em uvas brancas como em uvas tintas, e que dá para a gente fazer um trabalho muito legal. Entre as uvas brancas, provavelmente as que mais se destacam é a Antão Vaz, que produz vinhos com notas aromáticas mais tropicais, mais untuosos, mais volumosos. A Arinto, que tem uma acidez muito aguçada, e quando ela entra em mistura, ela dá um equilíbrio muito legal para o vinho. E temos também a Roupeiro, ou Síria, que é uma uva extremamente aromática e notas citrinas bem marcadas. Para as uvas tintas, aumenta ainda mais as possibilidades do que as brancas, mas os maiores destaques seriam a Aragonês, que para muitos é conhecida como a Tempranillo, talvez aí esteja a uva mais ibérica de todas, uma uva com uma fruta vermelha bem marcada, bem macia e que tem um apelo para o grande público muito legal, é um vinho fácil e dinâmico, que geralmente a Aragonês produz. Tem a Trincadeira, que não é uma uva muito fácil de trabalhar, porque o tempo de maturação dela é muito inconstante, e só em mãos de grandes produtores que a Trincadeira consegue entregar belos vinhos. Nós temos ali também a Alicante Bouschet, que na verdade é uma uva francesa, mas talvez seja a uva estrangeira mais portuguesa que nós temos, porque a Alicante Bouschet hoje tem mais esplendor e mais uvas plantadas no Alentejo do que na própria França, no sul da França, de onde ela tem a sua origem. E ali nós temos também a Syrah, que é uma outra uva francesa que se deu muito bem no Alentejo. Temos também a Touriga Nacional, que é uma uva que merece todo o respeito em todo Portugal, que dá notas aromáticas bem puxadas para o floral. Temos também a Touriga Franca e várias outras uvas. E vamos aos vinhos agora, começando agora com um vinho branco. Hoje nós vamos degustar 4 vinhos que eu vou apresentar para vocês, sendo um denominação de origem e 3 vinhos regionais, esses 3 de uma sub-região que se chama Arraiolos, de uma vila, na verdade, que se chama Arraiolos, que fica mais na parte central do Alentejo e merece grande destaque para a gente. Bom, o branco que nós vamos degustar é o Guarda-Rios Signature. Aqui nós temos Antão Vaz, nós temos Arinto e temos um pouquinho de Viognier e Semillon, que são 2 uvas francesas, para dar um pouquinho de tempero para esse vinho. É um vinho vibrante, com bastante frescor. Visualmente falando, é um vinho límpido, brilhante, nítido que é um vinho saudável. Em aromas aqui, aparentemente, entrega todo o potencial da Antão Vaz, aromas de frutas tropicais bem marcada, frutas de polpa branca também. Uma leve salinidade aqui, talvez o próprio solo. Em boca, muito frescor, um vinho cremoso, macio, fácil, dinâmico, uma boa relação de preço-qualidade que nós temos das terras de Arraiolos, um belo exemplar de vinho regional alentejano e o potencial que esses vinhos regionais podem nos entregar na taça. Bom, começando para os tintos agora, a gente vai degustar uma denominação de origem propriamente dito, que é o Pátria Selection, e aqui vale a pena a gente ressaltar a produção de cooperativas no Alentejo. O Carmim é uma cooperativa que faz um trabalho muito sério na sub-região de Reguengos de Monsaraz, que é uma das sub-regiões onde nós brasileiros consumimos mais vinhos do Alentejo, e os vinhos de cooperativa do Alentejo são levados muito a sério. Então, às vezes, a gente tem um preconceito formado pelos vinhos de grandes produtores, de grandes cooperativas, mas o Alentejo nos passa algumas seguranças para esse estilo de vinho, para esse tipo de produtores, e a Carmim talvez seja um dos maiores exemplares disso. Aqui nós temos as uvas Alicante Bouschet, aquela que eu disse que é uma uva francesa, mas que tem um apelo alentejano cada vez maior. Nós temos aqui também Aragonês, e temos, Touriga Nacional e um pouquinho de Syrah. Visualmente falando, o vinho tem um rubi com pouca intensidade, límpido, brilhante, nítido que é um vinho vivaz, saudável também. Em aromas, o que prevalece aqui é a fruta uma fruta vermelha, uma fruta mais concentrada, fruta fresca, nada de muito compotado.
um leve mentolado, e aqui também a gente tem um pouquinho de especiarias, talvez inerente à barrica. É um vinho que estagia 9 meses em barrica de carvalho. Eu acho que vale a pena destacar esse vinho, esse Pátria do Carmim, que no meu ponto de vista se trata de uma das melhores relações de preço-qualidade no mercado brasileiro e vale muito a pena a gente explorar esse vinho. É um vinho que em boca está muito equilibrado, acidez gostosa, fruta exuberante, a madeira bem trabalhada ali com a fruta, bem equilibrado, fazendo uma junção bem legal. É um vinho que tem 14 graus de álcool, não se nota esse teor alcoólico no seu vinho. É um vinho bem interessante e bem rico. Passando para o segundo vinho tinto agora, voltamos para um vinho regional alentejano, voltamos ali para a vilazinha de Arraiolos, e aqui a gente tem o Guarda-Rios Gold Edition. Aqui nós temos um Alicante Bouschet com Syrah, e aqui a gente tem um pouquinho também de... Vou pegar uma colinha aqui que agora esqueci, a terceira uva. Só um minutinho, pessoal. Alicante Bouschet, Syrah e Aragonês, que é a uva ibérica, a uva que alguns chamam como tempranillo. Aqui nós temos 13,5 de álcool. Aqui as notas da madeira ficam um pouquinho mais marcadas, especiarias doces falando mais alto. Um pouquinho de cravo, um pouquinho de canela. Para quem gosta de vinhos com essas características de mais especiarias, aqui está bem evidenciado, está bem legal. Aqui uma fruta mais compotada, alguma coisa que remete à geleia, nada de fruta muito fresca. Em boca, um vinho mais volumoso, teor alcoólico um pouquinho mais evidenciado, mas está bem inerente ali com o vinho, está bem equilibrado com o vinho. É um vinho com mais concentração, com mais volume. Para aqueles que gostam de vinhos mais encorpados, aqui já está uma boa opção que funciona muito bem. E agora, para a gente fechar, o nosso quarto e último vinho, e um vinho muito especial, aqui já é um vinho mais na linha de conceito, que é o Monte da Ravasqueira, Vinhas das Romãs. Aqui nós temos Touriga Franca, que é uma uva pouquíssimo explorada no Alentejo, principalmente com vinhos com maior porcentagem, e temos também a uva Syrah. É um vinho que estagia 20 meses em barrica de carvalho francesa e é um vinho icônico da vinícola. Não à toa conseguiu 95 pontos numa revista inglesa que se chama Decanter, e eu acho que ele entrega todo esse esplendor, toda essa fama que ele conquistou. Aromaticamente é um vinho fantástico, com notas aqui de madeira, de frutas, nota de terroso, nota de fumo também um pouquinho marcada. Em boca, muita concentração, muito volume. É um vinho que vai evoluir muito bem na garrafa ainda. Excelente relação de preço-qualidade também que nós temos no mercado, para um vinho nessa pontuação, nessa magnitude, e na faixa de preço que ele é praticado no Super Nosso. Vale muito a pena. Bom, é isso. Espero que tenham gostado dessa simples introdução dos vinhos do Alentejo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado ao Super Nosso pelo convite e continue acompanhando aí os nossos cursos, que vai ter muita gente boa. O Super Nosso montou um time de craques aqui para poder falar para vocês. E até a próxima. Saúde!